Oi, gente, programa de estreia do Fé, Fama e Bastidores. Eu sou Nádia Nínive, a sua apresentadora semanal. Vou estar com você aqui todas as sextas-feiras, 17 horas, trazendo para você muitos conteúdos de entretenimento e cultural para o seu crescimento. Junto comigo hoje estamos com a Grace Kelly, com a doutora Esther Soares, com o pastor João Soares, da Igreja Pedra Angular. E juntamente comigo nesse programa, o comentarista Maurício Marçal. Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui, participando desse programa que com certeza será um sucesso, né, Nádia? Sim. Estaremos falando de tudo e mais um pouco que rolou na semana, não somente assuntos gospel, mas também assuntos do nosso cotidiano. Sim. Vamos dar uma olhada nas nossas matérias? Primeiro, querido, essa é a nossa página de Instagram. Vamos dar uma moral aqui, né? Vamos aumentar esses seguidores. Mas vamos trazer, de antemão, a matéria da nossa querida Grace Kelly. Tudo bom, Grace? Tudo bem. Espero que sim. Casamento que durou 8 dias. Essa é a matéria que bombou na internet em relação aí ao nosso mundo gospel. E ela agora vai estar falando um pouco disso com a nossa querida Nádia e os nossos pastores. Tudo bem, Grace Kelly? É um prazer, tá? Primeiro, a minha solidariedade, a sua tristeza, esse momento muito ruim aí que você passou. Mas é um tema que a gente precisa abordar, né? Um casamento que durou 8 dias, né, Grace? Você, no momento assim de difícil, você expôs tudo. Como é que foi? Assim, resumidamente, né? O que você pode compartilhar com a gente, assim, como foi tudo até chegar nesse momento assim crítico, né, que a gente pode dizer? Então, eu não teve um momento exato. Eu vim de um propósito de 30 dias e desse encontro nós resolvemos fazer um propósito até dia 31 de dezembro, que era de jejum e oração de 3 em 3 horas. Até que chegou o dia de entregar e nós fomos para a igreja. Estava chovendo muito e fomos buscar minha irmã para ir para a igreja junto com a gente. Daí ela entrou no carro, viu todo o cenário do carro, mas não despertou em falar nada. Fomos para a igreja e o culto estava em outra dimensão, assim, sabe? Estava muito maravilhoso, muitas pessoas chorando, assim, ali com a presença que estava atuando ali naquele momento. E estava chovendo muito. Aí o pastor viu que tinha alguns irmãos que estavam se desligando, preocupados com a chuva, virou e falou assim: irmãos, não se desliguem, vocês não precisam se preocupar, vocês não vão embora debaixo de chuva. E a chuva vai parar. Quando ele falou isso, a chuva vai parar, a chuva parou. Eu olhei para ele, olhei para minha irmã e falei assim: é essa intimidade que eu quero ter com Deus. Aí começou, o culto terminou, nós fomos para o carro. Nessa que nós fomos para o carro, minha irmã entrou no carro. Só que ela já tinha entrado no carro antes. Aí nessa que ela entrou no carro, ela falou assim: nossa, irmã, agora até você está deixando roupa aqui no carro? Aí eu falei assim: eu não. Você quer dar uma pausa para respirar? Não. Você está muito emocionada. Tudo bem. Tá. Aí eu falei assim: não, eu não. Quando ela pegou o short jeans, um mini short. E até antes de eu ser da igreja, eu nunca andei com short curto. Aí ele falou assim: esse short deve ser teu. Eu falei assim: não, esse short não é meu. Aí ele começou a se exaltar muito, falando: alguém que não gosta da gente tacou aqui dentro. Eu olhei para ele e falei assim: você está mentindo. Aí fomos para casa da minha mãe, que minha mãe estava esperando a gente lá. Minha mãe também é evangélica, minha mãe tentando apaziguar as coisas. Mas eu já sabia no meu coração que aquilo ali era um erro dele. Então, esse foi o primeiro sinal que Deus te deu. Sim. Doutora, eu estava com uma dúvida, né? Eu queria saber se o casamento dela pode ser anulado, quais são as medidas que ela pode tomar, né? Depois dessa catástrofe, né, que ela está passando. Oi, boa tarde. Gostaria Boa tarde. de agradecer o convite, estar aqui com vocês é um prazer. Me solidarizar também, Nádia, pela sua história. Infelizmente, é uma situação que é bastante comum, né, no Brasil, né, infelizmente. Mas há medidas, sim, a serem tomadas. Pode haver, sim, anulação, principalmente com esse motivo, né, por esse motivo. E eu posso ir até um pouco mais. A possibilidade, sim, de pleitear um dano moral, né? Porque trata-se de pessoas públicas, né? E, infelizmente, a gente é numa situação onde nós torcemos, né, para que isso aconteça. Mas a justiça, ela, sim, ela ampara, assim,
a Nádia nessa situação. Pastor, é uma situação muito delicada, né? E no mundo espiritual, isso tem um peso, porque ela é uma nova convertida. E, assim, a pessoa, vamos supor assim, a gente usa um dialeto dizendo que ele era praticamente o pai da fé dela, né? Porque ele trouxe ela para o caminho do Senhor. E qual a palavra que você pode deixar assim para o coração dela, que ela está bastante emocionada, assim, é um momento muito delicado, né? A gente vê essa notícia na internet, para muitos pode não significar muito, mas pode trazer sim danos espirituais, danos também psicológicos, né? Boa tarde. Eu só vou deixar aqui uma ressalva que ela disse que passou 30 dias de propósito. E numa situação dessa, muitos acabam se esfriando e às vezes tentam colocar a culpa. Por que isso aconteceu comigo? Se eu estava passando por um propósito de busca pela presença de Deus. E eu quero falar para você, Nádia, Jesus não tem nada a ver com isso. E eu posso falar aqui com propriedade, que eu acompanho muito esses casos. Deus está te livrando de algo pior lá na frente. Eu vou aqui falar ontem que a gente está fazendo um curso Casado para Sempre. E às vezes a gente casa na igreja e a gente usa muito essa parte de que o que Deus uniu, o homem não separa. E eu vou mais além aqui. Não se sinta chocada. Será que foi uma união por Deus? Porque a gente fala, o que Deus uniu, o homem não separa. É verdade. E muitas das vezes nós nos unimos por desejos, por momentos, conveniência, por amizade, aquele momento legal. Então, Grace, continua firme com Jesus. Pode ter certeza, Ele tem o melhor para você. Não desista. Pega esse momento de luto que você está vivendo, essa tristeza, se apegue mais com Ele. Ele vai suprir todas as suas necessidades e vai colocar alguém certo, alguém direcionado por Ele. Uma coisa é certa, Ele não desampara no momento mais difícil que a gente passa. Nos bastidores, assim, com a minha amiga, a gente até estava zoando, né, Maurício? Poxa, nem usou o airfry, fez nem um churrasco. Inaugurou nem a máquina de lavar, né? Nem querida? a máquina de lavar, né, querida, tadinha. Só para você rir um pouquinho, tá, Grace Kelly? Mas, assim, depois de toda essa exposição, a palavra que o pastor deu foi bem sábia. Deus tem o melhor para você. Você está tendo um direcionamento também, né, na sua igreja, a pastora também já te falou. Mas eu queria saber de você qual foi o momento mais crítico que você falou assim, não, esse é o sinal. Você me disse algo hoje que ficou muito forte, gravado assim na minha cabeça, né, antes da gente começar. Você disse para mim assim, Deus me deu todos os sinais, mas eu queria construir a minha casa, minha família. Você pode completar? Sim, mediante a todo esse propósito que eu fiz, falando para o pastor, eu não desisti de Deus. Todo mundo me perguntou muito, você vai continuar na igreja depois que isso tudo aconteceu? Quando você era do mundo, isso não acontecia. Sim, não acontecia, mas de onde Deus me tirou, eu não quero voltar. E eu não vou voltar. Mas, sim, Deus me deu todos os sinais, mas eu não fiquei atenta aos sinais, eu não aceitei os sinais. Eu queria aquilo ali, eu queria construir uma família, eu queria ter a minha casa ali com ele, porque mesmo ele sendo essa pessoa traidora, né, que trai, ele é, eu não sei se ele é mesmo, se foi só uma farsa também, uma pessoa boa, carinhosa, então eu me vi vivendo aquela família ali. Pastor, a gente tem um assunto muito em alta, que a gente está vivendo uma onda de violência doméstica, de violência física, feminicídio, e a gente entra também numa parte do sistema, né, evangélico, que diz que a mulher ela tem que orar, já que ela já estava casada e ele já tinha apresentado um quadro de infidelidade, de um caráter falho, alguns dizem que ela tinha que se manter orando, porque Deus é um Deus que muda. É um Deus que muda o tempo e as horas e as estações. O que você tem a dizer a respeito disso? A mulher tem que continuar orando até que Deus venha mudar
a situação do casamento dela, ou nessa parte ela teve a opção de escolher, ou ela permanecia buscando pelo marido dela, ou ela separasse, como foi o que aconteceu. A Bíblia dá respaldo para o divórcio, no caso dela. Eu conheço vários casos de que houve traições e houve perdão e estão felizes até hoje. Aí, como ela está tendo um momento de intimidade, eu acredito que ela tem que tomar essa decisão. Ela e Deus. Se ela está com paz. Se há mudança nele, porque o problema não está nela, está nele. E como ela disse ali, tinha todos os sinais. E mesmo assim ela pagou para ver. Acreditando na mudança, acreditando em ter uma família. Então, assim, é um momento muito delicado, porque é muito fácil a gente dar uma opinião no relacionamento do outro. Mas só ela sabe o que ela está passando. Eu conheço casos de perdão, que houve uma regeneração, e houve casos também de perdão, que continua havendo vários casos de infidelidade novamente. Então, assim, o que eu diria para ela, continua buscando a Deus, propósito. Se for de Deus, ele vai se arrepender e ele vai mostrar para ela que ele está arrependido. Quer falar alguma coisa, Grace? Sim, sobre isso daí que o pastor estava falando, sobre se arrepender. Eu tenho casos familiares mesmo do meu pai. Meu pai traiu a minha mãe e eles resolveram juntos ela perdoar ele, eles buscarem, e hoje eles vivem um casamento de quase 30 anos. Ele não é meu pai, ele é meu padrasto, mas me pegou muito pequenininha. E eu acredito, eu já liberei o perdão para ele, isso me fez muito bem. Eu acredito muito na mudança das pessoas, sendo que Deus não forja, né, caráter. Ele não muda o seu caráter, ele forja, mas ele só forja um coração sincero e que esteja disponível para Deus. E eu não sei o que vai ser feito daqui para frente. Eu, infelizmente, tive que passar por isso, se era o propósito de Deus. Até Deus, né, foi traído por Judas. Judas entregou ele aos soldados para que se cumprisse o propósito na cruz. E eu estou passando por esse processo de traição para que também se cumpra um propósito na minha vida. A pergunta que não quer calar, eu faço ou tu faz, Maurício? Quer que eu faça? Faz, Maurício. Tem volta, querida. Espera. Respira. Nós sabemos que o amor não tem nada a ver com caráter. Ele pode sim te amar bastante e mesmo assim ter um caráter falho e trair. Que traição não tem a ver com amor. A maioria dos traidores dizem que ama bastante, só que se deixou levar por um momento. Como homem, tenho muitos amigos, retornei para o evangelho há pouco tempo, 3 anos, mas tenho vivido o melhor do Senhor na minha vida. Eu acho que essa parte do caráter não tem a ver com amor, porque se você teve esse propósito de casar, você já viu amor nesse relacionamento. Então, essa falta de conduta, né? Esse erro, você disse que já liberou o perdão, mas tem volta? Então, hoje, não. A não ser que Deus desça assim aqui na minha frente e fale assim, filha, volta para ele. Olha aí. Porque foi forte, quem então. ama trai. Traição não é um sentimento, é uma escolha. E ele escolheu fazer isso. Porque eu fui leal a ele. Eu aceitei Jesus, eu voltei para Jesus e eu acreditei na família. Não que eu não acredite mais, porque as pessoas nem todo mundo é igual. Mas eu já entreguei na mão de Deus. Gente, é forte demais. Forte 8 demais. dias. 8 dias, gente. E Mas vive- assim, eu acredito que Deus já teria te dado sinais antes, né? Como você mesmo disse. Às vezes sinais são tão claros que cega a gente, né? Não, mas ela falou que ela escolheu permanecer, entendeu? Vou aproveitar aqui a companhia de vocês, né, Maurício, para a gente compartilhar, dar um giro de notícia nos outras notícias da semana, e a gente vai aproveitar a nossa companhia para estar debatendo sobre os outros assuntos.
Aproveitar a presença ilustre desse casal Soares aqui, da doutora Esther e do pastor João Soares, da Igreja Pedra Angular, para estar compartilhando com a gente aqui. Gostaria de ouvir mais de vocês, assim, um testemunho de vida, para alimentar também e edificar a fé da Grace Kelly nessa nova trajetória de vida dela. Com apenas somente 8 dias de casada. Creio que Deus está reservando o melhor para ela, né? Ela vai ter uma airfryer só para ela fazer mais de 8 anos o próximo casamento dela, no nome de Jesus, né, amiga? Né, pastor? Você pode compartilhar com a gente aí um pouquinho de vocês? Mês passado nós completamos 11 anos de casados. Eu costumo dizer que uma das coisas que fizeram a gente estar firme até hoje, um propósito que eu fiz no meu coração, junto com ela, de nunca dormir brigado. 11 anos de casado. E não é fácil. E até para a Grace, que futuramente, não sei se ela vai reatar novamente, eu sinto que ela ainda não está muito firme, não. Acho que Deus está esperando Deus trabalhar ainda em alguma coisa. Mas uma das coisas que fizeram a gente permanecer firmes e felizes até hoje, um propósito que nós fizemos de nunca dormir brigado. Vou anotar. Esse propósito, pode ter certeza, que quando você dorme com rancor, você acorda com um furor maior ainda. Aí você vai trabalhar com aquilo o dia todo, a amargura vai aumentando. E outra, você acaba dando brechas para conversas estranhas. O teu coração já está malicioso. Fica ruminando, né? Tu fica imaginando um monte de coisa. Então, é uma das coisas que nós colocamos que dá muito certo e tem dado para nós. E hoje a gente acaba que instrui vários casais a respeito da cumplicidade. E quando a gente vai instruir alguém que vai casar novo, é porque às vezes ele acha que vai casar, vai sair de casa, e principalmente cristão, jovem, ele casa achando que vai ficar livre do pai e da mãe. E às vezes é uma forma errada. E acha que vai ser feliz. Não, eu vou casar para ser feliz. Ninguém casa para ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz. E é esse propósito que nós fizemos. E eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, que para mim é o meu maior presente que eu já tive. Faz tudo por mim. Coisa linda. Eu só tenho a agradecer a Deus. Depois que eu conheci ela, minha vida triplicou em todo sentido. Meu Deus. Porque eu encontrei uma mulher... É forte. É um tesouro. Um tesouro. E é a verdadeira mulher de Provérbios. Eita, Meu Deus, arrasou hein? com as arrasadas, todas Aquele arrasadas. Eu preciso ser melhor agora. É aquele louvor, encontrei o meu tesouro. Amém. Ele não pode ser menos do que um tesouro agora. Isso, renovação de votos ao vivo aqui. Aceito. Ai, que fofo. Chora não, Eu gostaria de Gleice. acrescentar Chora não, que, Gleice. ao longo do ministério do João, o pastor João, né? Eu cuido do Ministério de Mulheres, então, assim, é algo bastante comum, brigas no relacionamento. E uma coisa que eu queria apenas pontuar aqui, pastor, às vezes nós mulheres, o que não é o seu caso, tá, querida? Nós temos aquela coisa de criar a expectativa da nossa felicidade, depositar no outro. Né? Eu quero que ele me surpreenda, eu quero que ele faça. E muitas vezes nós mulheres nos colocamos numa posição onde nós só precisamos ser cortejadas, adoradas. E quando a gente se posiciona em fazer o outro feliz, em cuidar de alguns detalhes, essa troca acaba acontecendo naturalmente. Né? A gente não precisa ficar esperando algo acontecer. Mas se ele me levar café na cama, eu faço uma mesa posta. Não se condicionar, né? Não precisa se condicionar a isso. Você tem que fazer porque você ama a sua casa, você casou para fazer aquele homem feliz. Então, você tem que se doar. Né? E, automaticamente, vai haver esse tipo de retribuição. Nas minhas redes sociais eu recebo muito pedido de oração. Eu não tenho um direcionamento nas minhas redes sociais particular. E aí muitas mulheres me procuram para falar que dentro do relacionamento delas, elas se sentem como se fosse uma disputa. E eu creio que eu não vejo isso em vocês. Assim, se a pastora Esther consegue alcançar um objetivo, o pastor João reclama, se sente inferiorizado por isso? Deixa eu falar. Eu falo para ela, o meu sonho é você ganhar mais do que eu. Eita! É forte. Eu falo para ela, quanto mais você ganhar, mais feliz eu fico. Mas você sabe, né, pastor, que existe esse caso. Você sabe, né, pastor? Sim.
Eu trabalho, tenho no meu escritório de advocacia, o João me ajuda, né? E para você, até aconteceu um fato ontem, né, histórico, que eu até insisti com o cliente que o escritório inteiro não queria insistir e acabou que nós ganhamos um valor bem alto, né, de sentença. E eu liguei para ele na hora, eu falei, amor, lembra? Ninguém acreditou em mim, eu falei que era para ir para essa tese e tal. Aí ele, amor, parabéns, caramba. Então, assim, não é competição nenhuma. Pelo contrário, ele torce muito por mim, ele investe em mim. Então, eu acho que casamento é isso, é essa parceria, essa cumplicidade, que você casou para isso, né? Nós casamos para isso, para ter alguém do nosso lado que nos apoia, que vibra com a nossa vitória, que chora com as nossas tristezas, né? Eu acho que isso é o verdadeiro sentido do casamento. Baseado nessa pergunta, pastor, o senhor disse que a Bíblia dá respaldo no caso da Gisele. Da Grace Kelly, desculpa, tá, Grace? Mas tem pessoas que não conseguem suportar essa disputa. Tem homens que não conseguem, a maioria, grandes casos, grandes índices, né, o alto índice de feminicídio, é porque o homem não consegue aceitar a mulher em outra posição, que não seja inferior a dele. A gente vê muitos casos assim. Nesse caso, né, pastor? A mulher, ela pode tomar a iniciativa de se separar, ela vai estar em pecado, ela vai ser uma amaldiçoada para o resto da vida. O que acontece às vezes? Tem mulheres que quando ela passa a ganhar um pouquinho a mais, ela já deixa de se sujeitar, ela já acha que ela é autossuficiente, que ela não depende do marido mais para nada. E isso que é o problema do relacionamento. A falta de cumplicidade. Então ela já acha, por quê? O homem ele é o provedor. Quando ela acha que ela ela mesma consegue se manter, Já quer pisar no coitado, né? Quando isso inverte os papéis, né? acaba invertendo os papéis. Aí tem que haver muito diálogo. Tem que haver muito diálogo. E eu vejo a maioria dos homens que acabam se rebaixando é devido a essa falta de cumplicidade, de entender. A mulher já... Quando a mulher recebia menos, ela lavava prato. Ela fazia tudo. Depois que ela passou a ganhar um pouquinho mais, já acha que já está maior, ela, tem que lavar prato você. Você tem braço igual a mim, lava você. É isso aí. Aí acaba havendo uma competição, trazendo um desgaste muito grande. Agora, a questão... Isso não gera um respaldo para uma separação. Isso não gera. Agora, a Bíblia fala o quê? Aquele que repudia a sua mulher. Então, assim... Porque hoje, nos dias atuais, qualquer motivo hoje é separação. Sim. Olhou de cara feia, acordou mal, já é motivo. Então, assim, a Bíblia não dá esse respaldo. Respaldo é a questão de traição e quando você repudia a sua mulher. Entendi. Quer falar, Maurício, alguma coisa? Eu acredito que esses problemas matrimoniais, o principal deles é a falta do namoro, é o conhecer, né? As pessoas têm se precipitado bastante em quero casar, quero casar, quero casar. Eu sou solteiro, quero casar. Um dia. Solteiro mais cobiçado lá da nossa igreja, né, Maurício? Calma aí. Mas eu acredito que quando você compartilha a vida, quando você vive a dois, você tem que conhecer bastante e ter uma certeza. Não é... Nossa, não é o seu caso que você casou rápido, mas dentro de um propósito. Mas o propósito nem sempre é o suficiente. Tem que se conhecer. Verdade, tem que dar tempo ao tempo, né? Mas aproveitando toda essa deixa, essa exposição desse casal, eu quero, em nome de Jesus, que você seja muito feliz. Eu torço muito por isso. Você é uma fofa. Gente, ela é muito fofa, tá? Os solteiros de plantões que querem começar a orar pela vida dela, tá bom? Fica à vontade. Vamos pro giro de notícia? Aproveitar a visita de vocês aqui para a gente comentar sobre os outros assuntos. Você vai ou eu vou, Maurício? Deixa eu ir dessa vez. Você vai. A gente vai acessar aqui agora o Fuxico Gospel especial e vamos falar sobre esse caso aqui. Pastor fez um posicionamento firme sobre política e comportamento cristão, destacando que o púlpito não deve ser usado para promover partidos ou preferências políticas. O senhor concorda, pastor? Concordo entre aspas. No meu púlpito, eu não deixo o político subir para falar no microfone. Eu apresento.
a não ser que ele seja cristão. Agora, eu como pastor tenho que trazer um direcionamento para as ovelhas. Sim. Eu como pastor tenho que fazer com que o membro não vote em candidato com ideologia de gênero, a favor do aborto. Sim, então, sim. assim... É uma conscientização, né? A igreja ela é social também. Então, assim, eu entendo também o fator dele, e não julgo. Cada um tem que ver, trata as ovelhas da forma que mais convém. Eu não sou contra ele não, mas eu sou um pouco mais aberto. Doutor Esther Soares. Eu tenho a mesma visão do pastor João, porque eu acredito que é o papel da igreja, né, direcionar os membros e dar total liberdade, sim, né, cada um faz a sua escolha, mas a parte de orientação tem que ser feita, sim, pela igreja. Sim, né? É uma conscientização, né? De acordo com Assembleanos de Valor, o vice-presidente dos Estados Unidos disse ser obcecado por OVNIs e afirmou que acha que não sejam alienígenas, mas sim demônios. Mas sou curioso de qualquer pessoa, disse Vance, o comentarista político. E ele afirma que pensa que os alienígenas são na verdade, demônios. O que você acha disso, gente? Que tema louco, né? Louco. Acho que não tem... Ele está com pouco trabalho lá. Existe vida em outro planeta? Existe vida? Eu não acredito, não. É ET ou demônio? Mas tem crente que acredita, hein, pastor? Tá precisando se converter, né? Eu não acredito. Para mim é mais demônio. Prefiro acreditar mais que o demônio existe do que o alienígena. Doutora. Eu acredito que o mundo espiritual ele é real, né? Sim. Mas a vida fora da Terra eu acho bem complicado. Maurício, a pergunta que não quer calar. É ET ou demônio, Maurício? É o cão. Eu acredito ser demônio também. De acordo com Fuxico Gospel, o teólogo Júlio Ribeiro, da escola Pregai, soltou o verbo sobre a mentalidade de consumo, que tomou conta de muitas congregações. Para ele, o perigo não são as luzes ou o conforto, mas o fato de o cristão ter virado um cliente que só quer saber se gostou ou não gostou do culto. O louvor virou entretenimento e a pregação virou frase motivacional. Você acha que as igrejas hoje se tornaram uma extensão do shopping, pastor? Olha, está muito complicado. Eu costumo dizer que o pastor que leva o evangelho a sério está passando por dificuldades. O pastor que está falando sobre arrebatamento, sobre pecado, sobre renúncia, está encontrando muita dificuldade nas igrejas. Quando eu vejo igrejas muito lotadas, não é que Deus não esteja lá, mas está havendo uma liberdade, gerando uma libertinagem dentro das igrejas, onde a pessoa entra como está e não muda, ela vive uma vida promíscua e não muda, aí vai lá, sente um calorzinho, chora, sente um arrepio e acha que isso é mudança de vida. O evangelho de verdade não tem nada a ver com isso. Eu sou de um tempo ainda que crente de verdade tinha mudança de vida por completo. E hoje a gente não consegue mais identificar se a pessoa é crente ou não é. Ela não muda o linguajar, ela não muda a vestimenta. Um exemplo aí bem forte, né? Porque, na verdade, ele era o crente, né? Na história, ele era o evangélico, e aí? Verdade. Um caso aí que a gente está aqui, ó, visível. Pelo que eu entendi ali, é questão de igrejas que às vezes colocam pipoca para vender, dá um aspecto de que é um cinema. Sim. Assim, eu não sou muito contra, mas também não vou entrar muito nesse detalhe. A mensagem tem que estar sendo pregada. Mensagem de verdade, não para massagear o ego das pessoas. Doutora Raquel, doutora Esther, desculpa. Eu concordo. Eu acho que o evangelho, evangelho que confronta, ele dificilmente está sendo pregado nas igrejas, né? Sim. Eu já ouvi falar, assim, não julgo, cada um tem uma forma de pastorear a sua igreja, mas existem igrejas que cobravam por camarote, né? Para poder levar os pessoas importantes. Batismo, né? E hoje em dia a igreja ela tem sido um pouco dividida, né? Essa parte mais o mundo business, mais essa parte de empreendedorismo dentro da igreja. E salvação de almas, libertação é algo que a gente está vendo cada vez menos nas igrejas, da igreja do século XXI. Eu te chamei de doutora Raquel porque a doutora Raquel é uma amiga minha
Te amo, tá, Raquel? Vamos aqui para o próximo tópico do Realengo TV oficial. E esse caso é um caso muito fofo. É um testemunho de amor genuíno. E eu queria muito falar sobre essa história, e vai ser também um exemplo. E fala apenas de superação, mas de algo ainda maior, mais raro, que é a permanência do par dele, né, da esposa dele. Mesmo depois de todo esse sofrimento, né, dessa luta que ele está enfrentando de se restabelecer, ela se manteve fiel do lado dele e tem ajudado ele a se recuperar a cada dia. E eu acredito que ele vai ser restabelecido, porque a Bíblia já fala isso, né, que o amor tudo suporta, tudo. Eu tenho fé. Quer falar sobre isso, Grace? Tadinha. Não, né? Doutora Raquel. Doutora Esther. Raquel. Doutora Esther Soares. Sim, eu acho essa história muito linda. E eu me coloco no lugar dessa esposa, porque eu não sei se todos sabem, o pastor João é ex-policial militar. Eita, não. O pastor João, ele trocava tiro, né, infelizmente. E eu me solidarizo com essa história, Sim. porque, embora nós estejamos no Rio de Janeiro, que é um lugar bem perigoso, e a gente às vezes sai de casa e não sabe se volta, né? Tem infelizmente, esse detalhe. Mas o amor é isso, né? A gente, na época, eu orei bastante para isso acontecer, e graças a Deus o pastor João não faz mais parte da corporação por mim, né? Espero que não volte, porque nós ficamos tensas várias vezes, por diversas vezes. Ele passou por uma situação parecida e eu ia orar, e às vezes ele contava certos testemunhos que quase aconteceu, foi por pouco, e eu vejo assim um grande livramento, né? E nesse caso ele vivenciou isso na própria pele, e ele encontrou um tesouro também, né? Uma mulher sábia, uma mulher que ama, uma mulher que cuida, porque não é fácil, né? Você viver toda essa trajetória, cuidar de uma pessoa, mas o amor ele sempre fala mais alto, né? Eu imagino que ela não imaginaria a vida dela sem ele, né? Não era uma condição largar o marido ou deixar ele à própria sorte, mas o amor fala mais alto, e quando a gente ama, a gente cuida até o fim, né? A gente doa a nossa vida, o nosso tempo, tudo para fazer aquela pessoa feliz, e é o que a gente vê aí, ele sendo restabelecido, porque nem tudo é por conta de medicamentos, né? É por questão, o afeto, o amor, ele muda. A segurança que ela transparece para ele, dá força para ele lutar, totalmente a parte psicológica dele, porque ele sabe que ele tem uma pessoa que ama, que cuida, e isso com certeza favoreceu bastante a melhora dele. Nossa, pastor, não sabia que você tinha sido da corporação. Acho que Deus te livrou de várias, né, pastor? De acordo com o Fuxico Gospel Oficial, o pastor André Fernandes diz que nunca recebeu nenhum repasse do Banco Master. Quer compartilhar conosco, pastor? Olha, vou ser sincero. Eu vou acreditar no que ele está falando, mas está havendo algumas investigações. Né? O que pode ter acontecido é alguém simpatizante lá que possa ter ofertado, ter dizimado, ter colocado uma oferta lá na igreja. Agora, se ele não souber, ok, mas se ele souber, ele está inconivente com aquele erro. Mas aí vamos lá. Se isso aconteceu há 2 anos atrás, hoje o Banco Master está em evidência hoje. Então, assim, quantas pessoas já possam ter doado, ter ofertado, aí daqui lá na frente acontece um escândalo, aí como é que faz em relação a isso? Então, é um tema muito complicado. Entendi. Eu não sou muito simpatizante do André Fernandes pelo estilo de pregação que ele faz, uma coisa muito... menos palavra e muito motivação. Eu não sou muito fã desse evangelho. É coach. Faz leilão dentro da igreja, vende camisa para... Só se batiza quem oferta. Então, assim, é um estilo de vida pastoral que eu não curto muito. Mas, em relação a esse fato aí, tem que analisar bastante, porque foi algo que aconteceu um tempo atrás. Poderia ter acontecido comigo. Imagina alguém chegar para a minha igreja lá, eu quero ofertar aqui 2 milhões. Aí eu falo o quê? Não quero não. É mistério. Aí daqui 1 ano, Deus acontece um escândalo. E como é que faz? Então, assim, tem que analisar direitinho. A gente sabe que tudo por trás tem a política por trás. Sim. É um tentando denigrir ou queimar ali a imagem do outro, mas é um tema sensível.
Entendi. Doutora, a senhora que é especialista nesses casos. Bom, infelizmente, né, ou felizmente, isso nunca aconteceu com a gente. Mas eu acredito que, como pastores presidentes, né, ou pastores que cuidam de igrejas, eu acho que não custa nada você saber de onde vem o valor, né? Esse Buscar dinheiro, a buscar saber procedência, né, do de onde dinheiro, vem esse valor, por quê? da oferta. Exatamente. E não é constrangedor, né? A pessoa quer doar, a pessoa, não sei, fez um voto com Deus e quer doar para a sua igreja, também não é pecado nenhum você aceitar. Mas também acredito que por precaução, né? Porque a gente não está aceitando um valor, né? Eu digo a gente porque nós tomamos conta de uma igreja, mas a gente não está aceitando um presente para a gente. É para a igreja. Né? Então, apurar, né, saber de onde vem, qual a procedência, não é vergonhoso, não é constrangedor. Eu acho que é mais um sinal de zelo e cuidado com a obra de Deus. Então, eu acho que caberia, por ser um valor alto, assim, eu não sei a quantia exata, mas questionar esse tipo de doação não seria tão ruim assim. Grace Kelly, você quer opinar? Quer falar alguma coisa, Maurício? Bom, sobre esse tema, eu acredito que a pastora está totalmente correta. É questionar a origem do valor que lhe foi ofertado, né? Não é só, é uma bênção daqui, bota no gasofilaço que é mistério. Não, é saber o que acontece, né? Porque nós estamos vivendo um evangelho um pouco complicado ultimamente, né? Muitas coisas acontecendo e o povo cristão sempre sendo atacado. E se nós não puxarmos essa corda para esse direcionamento de seriedade, a tendência é que piore, infelizmente. É complicado, né? Mas a gente gosta de saber de todos os assuntos e estar por dentro de todas as notícias, né? Tem alguma coisa em especial, pastor, que você quer nos alertar, compartilhar com a gente? Aquele ali é bem polêmico ali, o do Theo. Do Theo? Ali. Esse? Esse tema aí é bem complicado. De acordo com o Fuxico Gospel, o pastor Theo Yahashi trouxe uma análise séria sobre a PL 896/2023, aprovado pelo Senado. Fala sobre o quê, pastor? Nem prestei atenção sobre nessa a matéria. misoginia, a questão das mulheres. Isso aí vai trazer um problema muito sério para as mulheres. Embora a lei prometa proteger as mulheres, um princípio que todo cristão apoia, Theo alerta que o texto é muito genérico e pode abrir brechas para perseguir pregações bíblicas sobre famílias tradicionais e submissão. É igual surgiu uma polêmica, não sei se vocês viram essa semana, ao ponto de perguntar, você está de TPM? Quando que isso... Eu sou de uma época que não tinha essa questão de bullying, tudo era brincadeira. Está virando um momento tão chato. O mundo está engraçado, tá chato, né, pastor? Não pode mais falar de nada. Então, assim, isso vai dar muita dificuldade para as mulheres arrumarem emprego. Eu estou te falando isso porque eu tenho um amigo que é empresário, ele falou que já está começando a selecionar só homem. Eita, já entendi, por causa da dor de cabeça porque que isso agora, pode se ocorrer. você reprimir ela no trabalho, ela pode colocar na justiça. Eita, é verdade, doutora? Concorda? O mundo ele tá esquisito, né? Antigamente, você poderia colocar um apelido carinhoso no seu colega de trabalho, na sua amiga de trabalho, que não tinha problema nenhum, todo mundo ria e brincava. Hoje em dia, se você brincar, às vezes, com uma situação, ou então um trejeito, você pode até levar um processo. Sim. Né? Até com a situação do corpo físico. Antigamente, todo mundo ria. Hoje em dia, as pessoas ficam com depressão e querem se matar. Então, assim, o mundo está bem complicado. E no que tange aí a questão da mulher, tem pessoas que gostam realmente de ser o centro, né? De aparecer, de querer aqueles 10 minutinhos de fama. Então, assim, cabe a gente ter mais seriedade, né? A mulher, ela ter um pouco... ponderar, né, e peneirar o que realmente acontece, se
é para tanto, né? Às vezes nem é para tanto uma questão dessa. Quer falar, Grace? Sim, hoje em dia está ficando muito mesmo difícil, né, da gente se posicionar, mas a gente precisa estar à frente de todas as coisas e buscar conhecimento. Quero compartilhar com vocês aqui a página do Fé, Fama Bastidores no Instagram. Curte, comenta e compartilha. Nós teremos cortes toda semana, no decorrer da semana, dos melhores momentos do nosso programa. Nosso programa começou assim um pouquinho sem jeito, mas eu sei que você vai gostar. Eu sei que você vai curtir, que você vai compartilhar, vai tirar os melhores momentos para botar no grupinho da tua igreja, no grupinho dos seus melhores amigos. A gente vai tentar trazer aqui de tudo e mais um pouco. A intenção é fazer com que você tenha conhecimento, fique por dentro de todos os assuntos. Não para escarnecer, mas que você venha ter autoridade no seu falar, de saber como se portar e saber o que está ao teu entorno, da tua comunidade, no teu país. Espero você semana que vem, sexta-feira, às 17 horas. Nós estaremos aqui compartilhando com você de novo muito mais Fé, Fama e Bastidores. Quero agradecer ao pastor João Soares, doutora Esther Soares, Grace Kelly. Grace Kelly vai ficar comigo, gente. Ela é uma fofa, vou levar ela para a minha vida. E meu amigo, irmão, Maurício Marçal. Se despedindo da galera aí, Maurício. Muito obrigado pelos convidados, por esse bate-papo descontraído, esclarecedor. Grace Kelly, que Deus possa estar te abençoando, preparando melhor para a sua vida, e creia que nem todos são assim. Eu quero ter que defender os homens, né, pastor? E agradecer a pastora, ao pastor também. Foi muito esclarecedor, muitos assuntos ótimos, e que Deus possa também estar abençoando os senhores, os seus ministérios, e que na próxima semana estaremos aqui com mais assuntos polêmicos, tratando e esclarecendo, em nome de Jesus, e tudo de bom. Doutora Esther Soares, ela é advogada, pastor também, eles tratam de casais, né, da área familiar. Se você quer entrar, se você deseja, né, entrar em contato com esse casal abençoado e precisa de uma ajuda, de um esclarecimento, de alguma direção em algum caso especial, nós vamos deixar o @ dele, o contato dele aqui nas descrições desse vídeo. Entra também no @ do Fé, Fama e Bastidores, que lá também o perfil deles estarão sendo exposto para você entrar em contato. Vocês querem deixar alguma mensagem aqui para a audiência? Só quero agradecer a oportunidade que foi nos dada aqui, falar da nossa igreja. Os cultos lá são terças e domingos, tá? Escola Bíblica Dominical de manhã. Temos um trabalho maravilhoso às terça-feiras de oração, e domingo sempre um culto maravilhoso. Rua Cruzeiro do Sul, número 66, bairro dos 300, São João de Meriti. Doutora, gostaria de agradecer o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. E dizer também que, aproveitar essa deixa para divulgar um pouco do nosso trabalho, né? Nós temos o escritório especializado em direito de família também, mas o nosso carro-chefe são benefícios previdenciários, então aposentadoria especial, BPC Loas. Caso alguém queira tirar alguma dúvida, fazer alguma consultoria, pode ficar à vontade, pode nos procurar, que temos uma equipe especializada. Também nos stories e nas outras publicações no decorrer da semana, nós estaremos compartilhando também o @ da Igreja do Pastor. Você que mora perto de São João de Meriti, necessita de uma palavra, necessita de encontrar algo bom para a sua vida, esses homens de Deus estão prontos para te receber, tá bom? Fé, Fama e Bastidores está com você toda a semana, às 17 horas, trazendo muito entretenimento cristão. E a gente está preparando muita coisa legal para você continuar aqui com a gente toda semana, que você nem imagina. A mente fervilha, né, Maurício? Com certeza. Bom final de semana para você, bom feriado, até semana que vem, gente. Ei, gente, vocês gostaram? Muito nervosa, né?
Dá um abraço aqui, tadinho. Quase me fez chorar na gravação. Pastores, eu vou lá na igreja de vocês, hein? Ai, eu adoro. Ó, esse cara tá passando.